Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu companheiro e amigo, o documentarista Carlos Cola. E a pergunta de hoje é: qual foi o lateral direito que jogou com Pelé com a camisa do Fluminense? Cara, esse cara, além de jogar com Pelé com a camisa do Fluminense, ele fez parte de uma das seleções que eu mais tenho lembrança e que mais admirei na minha vida, que foi a seleção de 82. Foi um lateral da nossa Copa de 82. Um dos laterais da nossa Copa de 82. Satisfação grande recebê-lo. Edevaldo, o Cavalo, a gente vai contar essa história também. E que momento, né? Jogar ao lado de Pelé. Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui, né? Fazendo esse podcast. Para mim é uma honra estar participando. Acho que é importante a gente estar, assim, dentro do cenário nacional em termos de futebol, está sempre sendo lembrado. E, para mim, como falei, estou muito feliz, principalmente pelo teu convite, um convite carinhoso, bacana. E, assim, cara, foi um momento extraordinário na minha vida, que ninguém esperava. O Fluminense está fazendo uma excursão, e nessa excursão a gente tinha vamos dizer, uma pessoa que ia não comandar, mas ia ser o mestre da excursão, que era o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que hoje não temos mais, mas foi assim, para a gente foi uma coisa sensacional. E para mim, particularmente, né, como atleta, não teve melhor coisa que isso. E ele era para ser só o mestre de cerimônias, né? Ele ia dar o pontapé inicial. Ele ia só dar o pontapé inicial. Só isso, mas pelo contrário, ele foi, treinou com a gente na véspera e jogou. E participou do jogo. Inclusive, ele participou do primeiro tempo com a camisa do Fluminense e do segundo tempo com o pessoal da Nigéria. Esse jogo foi um amistoso contra o Haka Rovers, em Lagos. Isso. O Pelé estava fazendo uma ação de marketing, ia dar o pontapé inicial e a segurança falou, não, você não pode ir embora não, tem que ficar jogando por conta da quantidade. O público todo foi lá para ver o jogo, né? Inclusive, acho que o país, no momento, estava em guerra. E foi meio complicado. Mas aí, acho que o governo, né, conseguiu contornar. E, poxa, no dia quando o avião pousou, que sabia que era o Pelé, o maior craque do mundo, estava chegando no país, parou tudo. Tudo. A gente passava-se na estrada, só via os negritinhos, né? Tudo lá, ali, vendo o ônibus passar. Era uma coisa extraordinária, maravilhosa, que não tem assim... Como você falar algo assim, a mais do que isso. Foi uma coisa assim, exatamente maravilhosa, esplendorosa. E como é que foi jogar ao lado dele? Cara, foi uma coisa que, sabe... Teve momentos que a gente nem... Será que a ficha caiu? Não só meu, como dos meus companheiros que estavam lá, e foi bacana porque quando nós chegamos no hotel, nós ficamos de 10h30 da noite até 4 horas da manhã no hall do hotel batendo papo com ele, conversando com a gente. Tava ele e o irmão dele, que é o Dico. Que jogou bola também. Que jogou bola. Conversando, batendo papo e contando a história dele. Mas, irmão, foi coisa assim maravilhosa. A gente contando de tudo, das seleções que ele passou, do primeiro campeonato. Enfim, foi assim, coisa assim que pra gente foi muito bom, né? A história e por tudo que ele fez. Você lembra? Porque o Pelé não ia jogar e o Fluminense estava escalado para entrar em campo. E, de repente, ele teve que jogar. Quem saiu? Você lembra? Como é que foi essa situação? Quem deixou de jogar com o Pelé? Assim, agora de cabeça é meio complicado, mas eu sei que quem saiu ficou louco. Não tinha que ficar louco. Tinha que aceitar e bater até palma. Mas eu não sei, cara. Eu acho que foi um dos meio-campos que deve ter saído. Não sei se foi Arthurzinho, estava o Gildásio, estava o falecido Gilson, enfim. Assim, de cabeça, assim, agora... Mas alguém ficou meio frustrado. Não tão frustrado, né? Eu acho que foi uma coisa que pegou de surpresa. E não tinha como, né? Não tinha como reclamar. Pelo contrário, tinha até que bater palma. O Cola falou sobre seleção. Copa de 82 foi a Copa que você foi, né? A gente vai contar a sua história toda no Fluminense e tal, mas já que a gente está falando de Pelé, a gente pode falar da Copa. Como é jogar uma Copa? Eu acho que é sonho de todos os atletas, né? Qualquer atleta que vai numa carreira, que começa a carreira lá da base até o profissional, a meta dele é essa. E eu sempre preservei isso, eu sempre botei na minha cabeça, vou ter que ser um dia ser selecionado. Isso já começou na base. Eu fui convocado várias vezes, né?
Fui no primeiro torneio que foi em Nice, na França, em 1976. Aliás, perdão, Cannes. Cannes, isso. Em 77, o primeiro Mundial na Tunísia, onde estava o Juninho, que era o zagueiro, Guina, Júnior Brasília, o falecido, o volante, que era do Flamengo, Brochado, Jorge Luiz Brochado, enfim. Era uma seleção muito boa. E dali veio 78, foi meu primeiro contrato profissional. Então, mas aí eu jogava na base e às vezes era selecionado para o profissional. E assim foi indo. Aí em 79, fui já galgando, né, começando já a ser diretamente, praticamente no profissional, só descia para decidir algum título da base. E em 80 foi a minha segurança total como lateral direito. E quem me subiu, quem me colocou foi o próprio Pinheiro, que foi nosso treinador na base. Para mim foi um dos melhores de todos. Mas em 80 você já foi para a seleção principal, né? Que você, no final do ano, disputou a Copa Ouro, o Mundialito. Sim, nós fomos campeões do primeiro turno, Taça Guanabara. Nós ganhamos do Vasco nos pênaltis. Não, nos pênaltis, isso. E em seguida, 2 semanas depois, eu fui convocado. Foi a minha primeira convocação e nós jogamos o primeiro amistoso contra o Paraguai. Foi 6-1. E um dos cruzamentos foi mesmo que o Sócrates fez de voleio. Aí ganhamos o jogo. Aí dali foi Paraguai, foi Suíça. Foram vários amistosos antes do Mundialito, no final de dezembro. De dezembro para janeiro. Portanto, nós passamos o Natal e o Ano Novo no Uruguai. E no Mundialito teve aquele gol contra a Argentina, né? Que foi uma pancada. 1-0 do homem, né? Da ferinha, né? Do canhoto. E era um time que tinha o Maradona, né? Ele que fez o gol. Aí no segundo tempo, com 5 minutos, houve aquela bola, sobrou, aí eu fiz 1-1. Aí acabou 1-1, o segundo jogo, ganhamos da Alemanha de 4-1. Fiz também um dos cruzamentos para o Cerezo fez o gol. E foi uma final com o Uruguai, né? Mas aí foi a final, nós perdemos de 2-1 para eles. Estava em casa. Mas aquela seleção de 82, a gente falou mais cedo, acho que para mim foi uma das que eu vi jogar que mais me encantou, e eu acho que encantou o mundo inteiro, né? Eu acho que todo mundo fala dessa seleção até hoje. E você faz parte dessa seleção, né? Você é uma das referências desse time, né? Fez parte de um grupo que até hoje é falado. Como é que é fazer parte de um grupo tão lembrado, mesmo não tendo ganhado? Eu vou começar assim, antes de falar em relação a ela, né? Eu vou falar das seleções que eu vi jogar, que para mim, na minha opinião, foi uma das melhores, independente da nossa, mas para mim foi uma das melhores, foi a de 70. Essa eu vi todos os jogos, foi assim, coisa assim, absurda. E aquilo ali, para mim, cara, foi um pedestal, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E quando eu cheguei, que eu fui convocado e estava naquele grupo, eu pensei lá atrás, falei, caramba, como é que pode? Tá, e a minha vida está aqui. E, meu amigo, não é mole não, você está no meio de 22 atletas, que só foram 23, que só tinha fera. Aí falava, mas você ficou no banco pro Leandro. Fiquei com muito orgulho, com muita honra, sabe por quê? Isso às vezes eu não comento com as pessoas, mas eu falei com ele uma vez, que eu estive em Cabo Frio, moro em Cabo Frio, falei, malandro, tu deu sorte, hein? Que me machuquei 6 meses antes da Copa do Mundo, que eu disputei Mundialito, eliminatórias, os amistosos, que foi os 3 amistosos, nós ganhamos 3 amistosos fora, que foi Inglaterra, França e Alemanha. E, em seguida, quando eu retornei ao Brasil, que estava no Campeonato Carioca, foi onde eu senti uma contusão. Foi onde eu me machuquei. Aí foi o Tele. Começou a convocar os laterais para ver quem ele levava, quem ele poderia levar, e ele conseguiu descobrir o Leandro, que estava naquela fase de 1981, que foi o campeão do mundo. Então, ali o Leandro ficou como titular, não teve como, porque quando eu entrei, o Getúlio era o titular. Só que o Getúlio se machucou. Então, ele, quando colocou, também não me tirou mais. Então, foi a mesma coisa. Só que, para o Mundial, eu já tinha saído do Fluminense. O Mundial eu fui para o Internacional. No início de janeiro. Né? Foi de 81 para 82. E lá começou o Campeonato do Rio Grande do Sul, né? o estadual. Eu comecei a treinar, a trabalhar bem. E a sorte minha, que o preparador físico da seleção era o mesmo preparador físico internacional, Gilberto Tim. Então, ele estava me vendo todos os dias, ele me acompanhava e começou a me preparar novamente.
Aí ele teve um dia, ele conversando comigo assim, me chamava de campista, lá no Carioca. E aí, Carioca, como é que tu tá? Eu falei, eu tô bem. Não, eu tô vendo que você tá bem. Aí eu falei assim, por que você tá me fazendo essa pergunta? Ah, você tá muito curioso. Ah, eu falei, já sei o que é. Ah, já sabe? Eu falei, não tem problema não, me aguarde. Falei assim mesmo para ele. Aí comecei a trabalhar, treinar, jogar. Aí comecei a, bem pra caramba. Novamente, aí já estava no Brasileiro. Disputei umas 5 ou 6 partidas. Pô, mas voando. Quando foi na convocação geral, ele ligou pro homem e falou assim, pode esquecer os outros. Leva um homem. Não tem como. Eu fiquei 2 anos, né, na seleção, né, trabalhando, disputando todos os jogos. Pode levar um homem. É o homem que está prontinho para você. Aí foi quando fez a convocação geral, eu estava entre os 22. No Mundialito, a zaga era Edivaldo, Oscar, Luizinho e Júnior. Isso, perfeito. A zaga do Mundialito de 81. Isso. E foi a zaga, assim, eu digo, dos amistosos, né, da eliminatória, só que a zaga do Mundial foi Leandro no meu lugar. Só fez a troca. Ele entrou, eu estava no banco, normal, mas estava voando. Estava voando, meu irmão. Eu ficava inquieto, louco. Os caras mesmo, os repórteres, comentavam, esse cara tem que jogar, esse cara tem que entrar, pelo amor de Deus. Principalmente, assim, foi uma coisa, aquela tristeza que houve no Sarriá, contra a Itália, foram 2 coisas que ia acontecer, que eram 2 jogos, os jogos que eram pra gente, que era para mim e pro Batista. Só que o Batista se machucou com aquela entrada violenta do Maradona, foi até expulso, naqueles 3-1 contra a Argentina, e eu fiquei na expectativa, e ele não colocou. Mas eram todos comentaristas em geral. Era um jogo para mim e para o Batista, aquele jogo. E por quê? Pelo estilo de jogo? Exatamente. Mais pegado, mais pegado, sabe? E encaixava direitinho. Portanto, até o Paulo Isidoro jogou. Paulo Isidoro, e a gente combinava bem. Quando entrava eu e ele, a gente se conhecia. Mas já aconteceu, deu aquilo no que deu. A gente já recebeu gente aqui que não curtia muito o Telê. Não, eu discordo. Eu discordo porque sempre foi uma pessoa, ele foi sempre coerente. Pessoa séria, cara que entende muito, né? Que Deus o tem, entendia. E assim, ele era o correto, cara. Se tivesse que colocar, ele colocava, tivesse que tirar, ele tirava. E sempre escalou as equipes muito bem escaladas, entendeu? Eu sei, porque eu convivi com isso, convivi assim em termos de comentários. E meu comentário foi anteriormente, e vou dizer até hoje a mesma coisa. Para mim foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha carreira. Ele não colocou você e o Batista? Porra, aí é difícil, porque como é que eu vou responder isso? Aí só cabia a ele, cara. Só cabia a ele resolver isso. Mas os jogadores conversavam com ele? Tinha esse tipo de entrada? Não, tinha. No próximo jogo, como é que a gente vai se comportar? Não, isso ele talvez ele não dava essa liberdade. Portanto, você tinha que tinha Zico, tinha Sócrates, tinha Falcão. Ele não dava essa liberdade em termos de escalação. Ele conversava, batia papo, né, um papo amistoso normal. Mas em termos de escalação, era só ele. Ele que resolvia junto com o Vavá e o treinador de goleiro, que a gente boa pra caramba, que foi do Palmeiras. Vou lembrar. Então, eles tinham essa maneira de agir e de se proceder dentro do campo, né, da maneira que eles achavam melhor. E o pós-jogo? A eliminação? Foi difícil. Difícil porque todo mundo calado, ninguém falou nada, todo mundo quieto dentro do vestiário. A única coisa que tivemos que fazer foi tomar banho, trocar de roupa, ir para o hotel. Aí o Sócrates com o Zico falou assim, olha só, gente, eu quero todo mundo 10 horas no quarto tal lá não era um quarto, era uma sala, né? Que era sala até para fazer reuniões, da pré-eleição. Quero todo mundo lá 10 horas para a gente conversar. Só a gente, só atleta, só a gente jogador. Aí tal, chegou todo mundo, estava todo mundo. Aí o Zico ligou, fez um pedido lá, se foi pizza, alguma coisa, e, meu irmão, uma porrada de caixa de... até de manhã. Ficamos de 10 da manhã às 6 horas da manhã. De 10 às 6. Até a pessoa que não tomava, bebeu, para pelo menos extravasar. Que não tinha como a gente dormir. Não tinha como, era muito difícil. Aquilo não saía da cabeça. Então, para aquilo dar uma amenizada, a gente ficou conversando, batendo papo.
A noite toda. Então, aquilo ali que deu uma lavada na alma, como se diz. Eu me atrevo a dizer que aquela derrota ela foi ruim para o nosso futebol de uma forma geral, né? Porque eu acho que o Brasil, a partir dessa seleção, ele começou a jogar mais feio, né? Rapaz, olha assim, eu vi os jogos, depois eu vi com calma as partidas que nós fizemos, porra, todas elas assim, maravilhosas. Principalmente a da estreia, que foi contra a Rússia. Porra, maravilha. E dali foi indo, foi pegando cancha, tal. Mas eu achei assim, cara, que nós fizemos um bom jogo, cara. Nós fizemos um bom jogo. Sim. O jogo foi um jogaço. Só que, infelizmente, sabe, eu acho que uma coisa que parecia que não era pra gente. Assim, quem ganhasse aquele jogo, quem saísse vitorioso, seria campeão do mundo. E não deu outra. Não deu outra. Aquilo ali, acho que estava marcado. Quem vencesse aquele jogo seria campeão do mundo. E nós estávamos com essa ideia. A gente tinha essa confiança. Pô, quando a bola entrou, meu irmão, eu falei, não acredito num negócio desse. 2-2. 2-2 era a gente. Uhum. A gente classificava. Pô, daqui a pouco vai ver a bola no canto, o Júnior dentro do gol. E aí? Aí, porra, caiu tudo. O Paulo Rossi fez o jogo da vida dele, Porra, né? da vida, fez tudo. É o cara que teve um problema um ano antes, né? Problema seríssimo. O cara foi lá, meu amigo, e aí? Eu acho que o cara lá disse, falou, meu irmão, eu vou te abençoar. Só pode ter sido isso. Nas nossas cabeças foi mais ou menos isso. Pô, o cara, porra, 3 gols no jogo, uma bola que você não vai entender. Todo mundo fala, mas o cara, do nada, não deu um passo por dar. Ele deu um passo certo, só que o cara foi lá e roubou. Que foi o passe do Cerezo. Quer dizer, ele nunca fez aquilo. Né? Nunca. É. Cerezo nunca errou. Ele foi crucificado por isso, Você né? tá me entendendo? É. Pô, por tudo que ele fez. Jogava muita bola. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, crucificaram, beleza. Mas, porra, cara, eu digo, por quê? Só porque... Tinha que achar um culpado, né? Você tá me entendendo? Pô, só aquele lance e o restante atrás. Entendeu? Então, assim, foi doloroso. Era o Valdir de Moraes? Agora me veio. Valdir de Moraes, perfeito. Estou aqui buscando o nome do técnico. Perfeito. Isso aí, ele mesmo. Que foi o técnico que foi treinador de goleiro. Treinador de goleiro. O Vavá auxiliar, né? O Telê. O Gilberto Chin como preparador físico. Vamos voltar para o começo? Vamos falar do Fluminense? Vamos embora? Você era fluminense na infância? A família não. Não. Era aquilo ali. Aquilo lá é fogo, né? Aquilo ali. Mas, assim... Você é bem mais novo que ele, né? Você tá Tô com 66. Faço 67 agora, dia 28. Você é 7 anos mais novo que ele. 7 anos. Eu sou 4 do Júnior. Inclusive, tive semana passada com ele, na casa dele. Assim, a família, meu pai era apaixonado. Meu pai era louco. Inclusive, tinha uma foto, casa do time de 66, Flamengo. Dida. Era uma equipe assim, o Murilo. O falecido filho, que é o lateral esquerdo, Paulo Henrique, seu Paulo Henrique. Enfim, uma equipe maravilhosa. E meu pai tinha esse quadro. E, lógico, garoto, pequeno, sem noção, torcia também, como um pai quer, normal. Né? Normal. Só que, em 73, eu via por rádio, torcendo, não posso falar que não, Fla-Flu, no Maracanã, quarta-feira chuvosa. Porra, o Dadá Maravilha bem pra caramba, fez 1-0, o Fluminense 1-1. Daqui a pouco ele foi lá 2-1, aí o Manfrini 2-2. Daqui a pouco, não sei se foi o Manfrini quem fez o Flávio, 3-2 Fluminense, campeão. Fiquei louco, peguei o rádio. Falei, pô, que loucura. Isso em 73. Aí eu olho, o Flamengo foi campeão olha, tá vendo isso aqui? 7-4. Tá vendo isso aqui? No ano seguinte eu venho para o Fluminense. 3 de janeiro de 1974. E eu vi... Fluminense campeão. E eu vi quando cheguei, com gesto e tudo. Quando eu cheguei em Laranjeira, que eu vi, vendo os caras que tinham sido campeão um ano, eu falei, caramba, os caras do meu lado. Como é que pode? Que treinava a base e o profissional. A base treinava de manhã, o profissional à tarde. Isso. Aí eu vim fazer um teste, fiz 2 semanas de teste, eu estava de férias no colégio. Passei. O irmão do Pinheiro, que tinha me descoberto lá em Campos, viu um torneio que eu fiz lá. Eu era atacante, eu era meio campo, mas aí nesse dia o cara botou lateral direito, eu joguei feito
caramba. Joguei muito. E fomos campeão do torneio. E o irmão do Pinheiro, o Gato, que me descobriu. Aí falou com ele. Ele no final do ano estava lá, a família estava lá, ele passava o final do ano lá, e ele virou e falou assim, Pinheiro, esse é o garoto aí. Ele falou, com aquele bigode, esse cara aí, é? Ih, será que isso joga? Ele era danado, ele era fogo. Falei, joga assim, então tá bom, então vai com ele tal dia, tô esperando lá. Aí foi, Já de lateral. lateral direito. Opa, sem querer. Aí, poxa, cara, cheguei aqui, vou no dia 3, quando foi dia 28, né? Cheguei com 14 anos. Quando foi no dia 28, eu fiz 15 anos. E eu já disputei logo de cara, logo o Sub-20. Ele me colocou de titular, o Pinheiro. O show que tinha idade para o ano ainda, ficou na reserva e eu como titular. Foi o primeiro campeonato meu. E aí foi indo na minha vida toda. Base. E seu pai? Achou o quê? Meu pai foi o seguinte, ele foi complicado. Muito complicado por causa da minha transferência. Ele queria que eu fosse ajustador mecânico, a profissão dele. Eu falei, não, pai, é o seguinte, eu fui fazer um teste e eu quero ir embora. Não, mas você não pode fazer. Eu quero ir embora, pai, essa é a minha vida. Fui lá e os caras me selecionaram. Tá aí, como é que você falou? Eu só tenho que fazer o seguinte, só tenho que ir lá no colégio pegar minha transferência com o seu amigo, diretor do colégio. Ah, mas é amigo do senhor, o senhor sai para pescar, dá o jeito. Isso numa sexta-feira, numa quinta-feira. Eu falei assim, eu vou embora segunda-feira. Só tenho que dar um jeito. Que idade você tinha? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Aí, ele sei que foi lá, eu fui junto, né? Foi uma hora, uma confusão, conversa daqui. Eu só tô olhando. Aí teve hora que eu levantei, eu falei, seu amigo, o que está acontecendo? Eu, garoto. Ah, seu pai está me falando, eu falei, é assim, está acontecendo isso, isso, o senhor quer ver o retrato? Aí eu mostrei o retrato que eu tirei, com a camisa do Fluminense e tudo, que nós jogamos. Está aqui, ó. Foi isso, está aqui, estou indo embora. Por favor, senhor, agente, eu tenho que me transferir e fazer minha inscrição, matrícula escolar no Rio. Ah, tá bom, tudo bem, tá tranquilo. Conta a minha vontade, mas tu vai. Eu falei, então tá bom, obrigado. Foi assim, cara. Aí vim embora. Sim, e não veio para o Flamengo do seu pai. Não. Isso não pesou? A partir, não, aí ele passou, ficou tranquilo. A partir desse momento, eu botei o pé. E Laranjeira acabou ali. É. Acabou. Até hoje. Jogou contra ele? Bastante. Era bom, era ruim? Que isso, é um absurdo. Absurdo. Nossa Senhora. Não, foi bom. Bom jogar que ganhamos o campeonato. Carioca, que ele não disputou, ficou fora. Quem disputou foi o Vasco, certo? 80. Em 80. E bom jogar do lado dele na seleção, que foi melhor ainda. Ainda teve isso, ainda em 82. Pô, né? Maravilha, coisa linda. Muito bom. Então, você foi campeão no Fluminense, talvez o seu primeiro grande título foi a Copa São Paulo de Juniores. 77. 77, né? Isso. 2-1 em cima da Ponte Preta e foi pela primeira vez no Morumbi. E estava cheio, devia estar, né? Era amistoso da seleção brasileira. Contra a Polônia. Contra a Bulgária. Bulgária, desculpa. Contra a Bulgária foi preliminar, pô, o estádio lotado, cheio, né? E o time da Ponte Preta é um timaço, um time muito bom. Mas o time nosso era bom também. O time do Fluminense era Pavão. Isso. Você, Tadeu, Walter e Roberto, Dufrayer, Kleber e Mário, Gilcimar, Robertinho de centroavante ainda. Isso aí. E Zezé na ponta esquerda. Perfeito. O ataque eu me lembro bem desses três. O Kleber também subiu, o Mário subiu. Isso, né? isso. E o time da Ponte era um time muito timaço, o time da Ponte. Pô, tinha Nenê, tinha Juninho. Juninho, que foi o reserva do Oscar. Pô, o Carlos Elo Gorelo, ele desceu para disputar. E teve outros também que, porra, de renome do time dele. Muito bom time, mas conseguimos superar. Você lembra desse jogo? Algum detalhe? Foi maravilhoso. Assim, porra, a equipe subiu um monte de gente, né? O nosso jogo principal para a gente chegar à final foi contra o Internacional. Fizemos um jogo assim absurdo, ganhamos do Internacional. Eles não perdiam há muito tempo, de 3-0. 3-0 Internacional, mas bem dado, bonito. Foi para a gente chegar à final. Esse jogo para a gente foi tudo. Aí quando nós chegamos na final, fomos com tudo, né, cara? Com a moral, todo mundo bem, sabe? Pô, foi assim, um jogo fenomenal, maravilhoso. E foi o ano que você sobe para o profissional. Isso, perfeitamente. Aí em 78. Então, 77, aí em 78 que eu faço meu primeiro contrato. Mas você já jogava no profissional, sem contrato. Fazia assim, eu era... Subindo, né? Ele relacionava, então jogar depois só descia para decisão, só para decidir algum campeonato que a equipe disputava. E aí jogou com o Rivelino. Sim. Cheguei a jogar com o homem. Você jogou com Pelé, com Zico, com Rivelino. É isso aí. A minha vida foi essa.
Graças a E Deus. como era Rivelino? Um cara que, tranquilo, bacana, sabe? Coisa importante, nós tínhamos uma concentração em Botafogo. Foi para onde eu vim, a primeira moradia minha. E quando ele chegou no Rio, eu estava ainda no Júnior, eu estava na base ainda. Ele veio morar do lado da gente, um prédio que tinha do lado. Ele morou do lado. Então, ali pertinho, né, para Laranjeira. E quando eu conheci, o cara, muito bacana, muito tranquilo, sabe? E assim, dava moral, dava conselhos, sabe? Conversava com a gente. E, ele fazia uma coisa que eu adorava muito, principalmente pelo que ele fazia, que era o lançamento. Ele já lançava, já estava lá no final do campo, que eu sabia que chegava, então era muito bom, cara. O cara era excepcional. E isso para você ver como é que são as coisas, como é que é a vida. Você vê um cara ser tricampeão do mundo. Que eu vi o jogo, eu vi a final. E daqui a pouco tá do lado do cara. E aí? E aí? Não tem preço mesmo, não tem preço. Isso é coisa assim para a gente recordar, viver, pensar. Aí eu falo com meu filho é engraçado, ele, pai, o senhor tem uma vida tão assim, por que o senhor não fala nada, não conversa, assim, não se expõe? Eu falo, meu filho, eu sou assim, e você pro resto da vida. Você sabe que eu não gosto de me expor. Muito mal eu vou aqui perto da minha casa, com os amigos, mas do restante eu sou na minha, você sabe disso? Uma história que o senhor tem, o senhor tem que falar, vamos fazer, como é que fala? Facebook, fazer, não sei o que. Instagram. Tô fora disso. Esquece isso aí. Não, mas não faz não. Eu não quero, não gosto. Deixa no meu zapzinho que é a melhor coisa. Você tem uma boa história com o Rivelino? Oi? Tem um bom momento com o Rivelino? Tem. Esse momento que eu digo foi o jogo que nós fizemos no Serra Dourada, cara. Que jogo. Assim... Um Goiás? Foi contra o Goiás. Jogaço. Ele tava voando bem pra caramba. E eu tava indo e voltando. Ganhamos um jogo assim, não sei se foi 2-0, 2-1, mas foi um jogaço. Aí, portanto, até no vestiário, ele, parabéns, cara, chamava de Cavalinho, parabéns, que jogo. Falei, parabéns você, que o lançamento que tu deu para mim, para chegar e cruzar, os caras faziam o gol. Então, eu sempre tinha essa conversa, né? Então, ele era um cara muito legal, cara. Você jogou com o Mário Sérgio também? Não. Assim, eu fui para... O Mário Sérgio não era o da Kombi, do tiro na Kombi? O Mário Sérgio, ponta esquerda, que faleceu também. Sim, o Mário tem uma história interessante, foi até bom você citar. Você conviveu com ele? Eu tive... Você estava na base, muito provavelmente. Não, eu estava na base... Treinava nas paineiras também? Treinava. Eu estava na base e ele estava no profissional. Então, eles faziam estripulia lá. Só que depois, passados-se os anos, eu fui para Portugal. Quando eu retornei de Portugal, eu joguei no Porto. Eu tinha 3 propostas para mim. O antigo Colorado, que hoje é a fusão do Paraná, Santos e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, uma pessoa que estava fazendo na época contrato para mim e tal, o irmão dele era de Ribeirão. E era, acho que era o presidente, um dos donos de usina. O cara tá cheio do dinheiro. E foi uma das melhores propostas que eu tive. Eu falei, pensei, não vou pensar 2 vezes não. Aí eu falei, Divaldo, é isso, tal, é tanto, beleza, então pode fechar. Eu fechei com o Botafogo de Ribeirão Preto. E a minha estreia, por incrível que pareça, foi contra o Santos. Eu olho que eu ia para o Santos. Aí eu falei, beleza, maravilha. Só que na estreia, eles me colocaram no hotel perto da rodoviária. Fiquei no hotel, direitinho, bacana. Portanto, ficaram de ver para o meu apartamento, mas eu fiquei no hotel o tempo que eu fiquei lá, beleza. O presidente pagava tudo certinho. Só que em frente ao meu apartamento, tinha uma pessoa. Eu falei, quando eu abri a porta, que eu fui sair para comer alguma coisa, eu abri, a porta ao mesmo tempo abriu. Quem era? Mário Sérgio. Olha. Ele ia estrear também, o Botafogo tinha acabado de contratar ele também. Só que eles não falaram nada. Ele jogou também. Coincidência. Ele... Aí, para tu ver quem era o time. Você tem o time aí? Não tem, né? Não, do Botafogo não. Então, vamos lá. Botafogo de? Ribeirão Preto. Quando você voltou em 82. 86. 86. Voltando do Vamos lá. Gasperino, gol, falecido. Eu, Lúcio, Valdir Carioca, que era que jogou no Americano, e o Ari, que jogava no Palmeiras. O Lúcio da seleção. Não. O Lúcio era um zagueiro de lá. Ah, tá. De lá. Aí o meio-campo era interessante, meio-campo muito ruim.
Eu estava preocupado com esse meio campo. Paulo Rodrigues, Boiadeiro, Raí e Mário Sérgio. Nossa. Esse era o meio campo nosso. Jogava Peu Gaguinho, Peudo jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. E o Nelson, atacante, muito bom. Que depois ele foi para o Porto, ele foi vendido. Esse era o nosso time. Então, esse time fez com que o Botafogo permanecesse na primeira divisão, que o presidente estava preocupado em... Né? Okay. Então, nós permanecemos, tipo, foi assim, maravilhoso. Foi assim, foi o segundo turno, né, do Campeonato Paulista, maravilhoso. Pô, fizemos assim, ganhamos do Corinthians lá dentro, ganhamos do São Paulo, empatamos com o Santos na estreia. Pô, aí, o único que nós perdemos grande foi o Palmeiras no Parque Antártica. Mas o resto, pô, a gente saía traulitando todo mundo. A Ponte Preta foi jogar, ela passando por cima. E nesse jogo, o Nenê falou assim, pô, Deva, vamos lá para Campinas. Falei, pô, vamos lá porque à noite tem show do Zeca Pagodinho. Eu não pensei duas vezes, peguei meu carro. Porra, tu tinha ganho o jogo, tava bonito. Então foi muito bom, o time muito bom, cara. E o Mário Sérgio estava mais calmo? Tava tranquilo, tava de boa. Eu tinha parado de dar tiro? Não, porra, ele conhecia todo mundo lá, cara. Ele conhecia o homem, o chefe da parada lá. Era ele, que conversavam muito e saíam para jantar. Ele me falava para almoçar. O Pedro Rocha era o nosso treinador. Pedro Rocha, São Paulo, era gente finíssima. Nunca vi treinador tão bacana como ele. Então ele saiu para almoçar. Saía ele, o Mário Sérgio e o dono da parada, o cara fera lá, né? Aí sempre contando as histórias, né? E o Pedro, pô, foi um cara assim maravilhoso, cara. Treinador. E o Peu? Esse tem história. Figurar. Esse tem história. Figuraça, ele rapaz, para falar, ele tinha dificuldade. Não conseguia, a palavra não saía. Só saía daqui a 3 horas. Porra, aí os caras riam pra caramba. Mas era muito bacana, muito brincalhão, muito bom. E é o seguinte, mano, do lado, que força, que velocidade. Pô, fizemos assim uma dobradinha muito legal. Foi muito bacana. Dessas histórias, vai continuar no Peu? Só ia perguntar, nenhuma pegadinha com ele, que o que mais tem é a história dele. Não teve assim coisa história assim. História engraçada demais. Não foi muita coisa. Até que ele estava até mais assim, mais controlado, isso aí. Eu queria saber sobre esse período de concentração e de treinamentos que tinha lá nas paineiras, né? A gente já ouviu algumas histórias aqui boas desse treinamento. O Delei já contou que subia na Kombi, segurava na Kombi atrás para não treinar, né, para não correr. Tem a história do Mário Sérgio que dava os pipocos no pneu da Kombi. O que você lembra dessas histórias? A primeira, por exemplo, de corrida. É assim, eu ficava a pé da vida. Porque eu corria pra caramba e os caras pegavam carona. Delei, Gilson, Arthurzinho, na própria Kombi do pai. O pai que levava a gente para treinar lá em cima. O pai de quem? Do Arthurzinho. Do Arthurzinho? Era motorista. Porra, e o otário aqui correndo, eu chegava suado e os caras, chegaram logo depois. Como é que chegaram logo no terceiro, quarto, quinto? Não pode. Aí que eu fui descobrir. Falei, Ó, só tem uma coisa, não vem me cobrar no campo não, tá? Não vem me cobrar, que faz isso. Até o Edinho também ficava maluco. Não vem me cobrar fazer coberturazinha que eu não vou não. Correm lá primeiro. Para depois vocês cobrarem alguma coisa, que eu estou sabendo da parada de vocês. Eles ficaram meio loucos. Então, por exemplo, Paineiras era o primeiro a chegar. Primeiro, máximo, segundo. E quem chegava sempre era eu e o Jorge Luiz. E o Edinho também era forte. O Edinho é muito forte, muito forte. Então, a gente chegava sempre junto. E sempre foi assim. Ali o treinamento era... Em relação ao Mário Sérgio, eu ainda estava na base, ele fazia o seguinte, ele pegou uma vez o doutor Horta na mesa, cara. Falaram que ele, não sei o quê. O doutor Horta marcou uma bobeira lá, ele botou como é que se fala? Geleia na cadeira. O doutor presidente veio, sentou. Quando ele sentou, aquela porra gelada, o presidente, cara, maluco. Pegava, sujava as paredes, cortina. Eram loucos. Pô, era maluco. Pô, e você essa fase. E a gente, ficava, por exemplo, um dia que fomos lá, eu estava relacionado de jogo, e estava jogando carta. Aí estava Moisés e tal. Meu irmão, era uma confusão. Os caras eram danados. Daqui a pouco um brigueiro danado. Eu falei, entre eles mesmo, mas só assim de coisa. Ele saiu chutando cadeira, uma bagunça danada, cara. Mas aí eu não podia fazer nada, garoto, eu ficava na minha. Mas aí os caras cobriam. Tomou trote? Tomou trote? Não, quebraram meu relógio, isso sim. Eu tinha ganho um relógio da base, que era sorteado todos os jogos. O nosso falecido foi nosso diretor, Miguel Lemos, que era de Petrópolis, era nosso diretor.
E ele, todos os jogos, sorteava um relógio para cada atleta. Então, ele deu relógio para todo mundo. Sorteava. E eu fui dos últimos. Né? Aí eu olhei, um relógio bonito, bacana. Fui relacionado para jogar um jogo que tinha que salvar a gente do brasileiro, que foi contra não sei se foi CSA ou CRB, lá em Alagoas. É o time azul. Azul é o... É o CRB. CRB. CSA é vermelho e branco. Isso. Aí, o treinador Mário Travalini me relacionou. Olha o time. O Wendel e Renato, Carlos Alberto Torres, Miguel, Edinho, Rodrigues Neto, Pintinho, Nossa. Kleber, Rivelino, Gil, Doval e Disseu. Falecido Disseu. Aí vem o banco. Eu, Erivelto, quem for os outros zagueiros. Não, CSA é azul e branco. CSA, Isso. Azul e branco. Isso. Aí, e o banco fortíssimo. Aí eu fui relacionado para esse jogo. A gente tinha que ganhar. E por sinal nós ganhamos de 1-0 e ficamos bem pra caramba. Na hora que eles estão jogando assim, baralho, eu fiquei vendo, né? Olhando. Eu estava até assim, sentado na cadeira. Aí o Gil fala pro Rivelino: Riva, porra aí. Pô, tô vendo um relógio feio, meu irmão. Horrível. Aí o Rivelino: aonde? Aí, ó, no braço do cavalinho. Porra, meu irmão. Eu olhei e fiquei quieto. Ah, vamos quebrar isso aí, pô. Vamos quebrar essa regaça. Ah, pô, tira. Eu ia fazer o quê? O que eu ia fazer? Ele, Riva, O Búfalo. Gil, Carlos Alberto, Marco Antônio, não sei o quê, só fera. Eu estava no quarto, eu ia sair para onde? Ele pode tirar. Eu falei, ô Riva, valor, tira. Eu fui e tirei, botei na mesa. O Gil veio com um negócio de ferro, pá! Quebrou o meu relógio, quebrou, esfacelou. Falei, caramba, tá tudo bem? Fica tranquilo, não tem problema não, isso aí a gente resolve depois. Isso eles falaram, resolve depois, tá bom, tranquilo. Fomos, ganhamos o jogo, retornamos, né? Aí eu voltei para a base e tal, que era só relacionado. Domingo chegamos segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, alguém fala assim, o roupeiro, ô Divaldo, Sará, chamou de cavalo. Cavalo, tem encomenda para você. Falei, aonde? Ali, tá, me dá aí. Aí eu fui pegar. Falei, tava bonitinho, enroladinho e tal. Eu fui abrir. Mas quando eu abri, falei, que isso, gente? Rolex, parceiro. Eita. Me deram um relógio novinho, Rolex para mim. O Rivelino, que junto com coisa. Ah, isso aí. Falei, como é que pode isso? Como é que vai? Aí eu me lembrei. Aí eu tive que... Fui almoçar, eles treinavam à tarde. Eu tive que vir à tarde, lá na dia, agradecer ele. Aí gostou, cavalo? Falei, pô, pelo amor de Deus, pô, não vou gostar? Aí fui agradecer eles, entendeu? Foi assim, fato. O Rivelino quebrou o do Zé Mário também, sabe né? Que eu lembrei disso fiquei lembrando disso. O Zé Mário estava nessa época, não? Não, o Zé foi... Tava em 76. 76. É. Essa foi em 75. Então, e o Zé Mário tinha um relógio de ouro que o Rivelino desmontou todo. Então, acho que ele tinha sabia, alguma né? implicância com o relógio. Dessa eu não sabia. Ele pegou o relógio que o Zé Mário tinha ganhado do avô e desmontou o relógio todo e devolveu para o Zé Mário. Era ele, Gil. Gil forte pra caramba, daquela saúde da... Então, em 77, quando você estava com o Rivelino, tem uma história, não sei se você ficou ciente disso. O Paulo Emílio era o técnico do Fluminense. Sim. E foi demitido pelo Horta, porque ele não escalava o Rivelino. Você lembra desse momento? Assim, de cabeça, mais ou menos. O Horta conta que ele chegou nas Laranjeiras, o Rivelino não estava treinando. Eu falei, por quê? Aí, pô, não, porque ele não é titular. Aí o Horta falou, pô, se alguém tem que sair aqui entre o Paulo Emílio e o Rivelino, sai o Paulo Emílio. Isso aí eu não você não passou por você, não, né? Não acompanhei. E o título estadual de 80? Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Galax, Delei, Mário Jorge e Zezé. Eram todos da base. E ainda tinha o Gilberto e o Cláudio Adão. Que só eram só os dois que eram de fora. Que eram de fora. Tanto o pessoal que você colocou,
que estava em campo, e o banco de reserva era todo da base. E ali tinha só o Neinha e o Vacil. Então eram só 4 que eram de fora. O resto é diferente um título assim? É diferente porque, assim, você já era acostumado a ter jogado junto com esse grupo. Uhum. E quando montou essa equipe, porque ela em 79 o Fluminense estava ainda meio voltando, começando a reestruturar, e talvez a única saída seria isso, você manter uma base com poucas pessoas de fora. E, portanto, foi isso que aconteceu. E quando o Zagallo viu que não ia dar certo. Ah, sim, ainda teve isso. Ele recebeu a proposta do Vasco. Beleza. Quem vem pra gente? Nelson Rosa, que era auxiliar do Telê na seleção. Ele simplesmente manteve aqui, só que ele teve uma mudança. Ele manteve a base mais forte, escalando Gilberto e o Adão, o restante todo de casa. Então, aquilo ali foi uma forma de sustentar e a gente ter uma boa equipe, um bom conjunto, que a gente já tinha um conjunto lá de trás. Ele só manteve, só mexeu assim, pouca coisa na estrutura da equipe. Enquanto o Zagallo mexia tudo aqui, só queria só figurão. A verdade é essa. Mas só que não deu certo. E foi dar certo quando o Nelsinho chegou, ajeitou a equipe e foi o que foi o campeonato que nós fizemos. E tem uma história do Nelsinho interessante. Meu primeiro campeonato de juniores da base, como eu tinha 15 anos, foi exatamente meu primeiro campeonato que eu chego à final contra o Madureira e que era o treinador, Nelson Rosa. Ele era o treinador do Madureira nessa época. Nós fizemos 3 jogos. Primeiro jogo no Maracanã, 1-0 no Madureira. Segundo, em seguida, Maracanã de novo. Metemos 5 no Madureira. E o terceiro jogo tinha que ser de novo no Maracanã. Não sei quem que mexeu os pauzinhos do Madureira e botou para São Januário. Resumindo, Madureira ganhou de 2-1, foi campeão carioca. Então, quer dizer, passados os anos, aí vem um treinador que eu perdi, ele veio para vencer, e vencemos o campeonato. A saída do Zagallo deixou vocês mordidos? Rapaz, assim, no fato de ser mordido, mas a gente sentia que ele podia continuar com a gente. Ele poderia, sabe, assim, nos ajudar de uma maneira diferente daquilo que ele estava projetando. Uhum. Mas não, ele achou que não dava, teve uma proposta melhor, isso é fato do profissional, e saiu. Lógico que a gente ficou sentido, não vamos sentir, mas, ao mesmo tempo, a gente colocou na cabeça, peraí, já que não deu certo, esse aqui está dando, vamos com ele. Então, o que aconteceu? Nós se juntamos ao Nelson, cara, fechamos direitinho e a coisa deu certo. E como é que era o Zagallo, treinador? Bom treinador. Tão bom para você ver que ele foi campeão como atleta, campeão como treinador, tricampeão do mundo, e pela história, né, cara? A história que o Zagallo sempre teve. O dia a dia dele, com ele? Bom, o dia tranquilo, não tinha assim... Era um cara que comandava, ele era muito focado no treinamento, no trabalho, muito focado. E a gente tinha que acompanhar. Não tinha brincadeira, sempre coisa séria. E, assim, e nos passava coisas boas. Entendeu? Ele sabia orientar. Então, a história dele, cara, é assim, sem comentários. Muito bom treinador, muito. Pessoa assim, extraordinária. Mas como ele saiu, foi bom, afinal, ser contra o time dele, né? Dá um gostinho a mais. Um gostinho foi a mais, foi. Então, saiu no na próximo preleção antes do jogo, da final, isso não foi levantado? Não chegou a ser comentado isso, não. A gente tentou até esquecer isso. Por quê? A gente só estava focado no jogo. A gente queria saber o que aconteceu. Não, a gente estava focado no jogo. A gente falou, nós temos que ganhar esse título. É importante para a gente. Principalmente nós que estamos subindo, que viemos da base. E quando foi feito isso, o Adão falou a mesma coisa. Não, nós temos que ganhar, que vocês merecem. O Gilberto a mesma coisa. O Neinho, que era falando... Quer dizer, os caras de fora dando uma força imensa. E foi com isso
que fez que a equipe fortalecesse. E aconteceu o que aconteceu. Foi 1 a 0. Gol do Edinho, né? Gol do Edinho, na final, gol do Edinho. Inclusive, eu estava fora do campo. Fizeram chover, né? Tava chovendo pra caramba. E aí eu tinha pegado na bola, aí, quando eu passei a bola assim do lado, o João Luiz foi, pum, deu uma rapada, pegada forte, aí eu caí. Aí eu estava fora do campo. E o doutor Arnaldo estava me atendendo. Pô, nisso que ele está me atendendo, só vi a foto e a gritaria. Falei, eu levantei, bonzinho, gol. Tu não viu o gol? Eu não vi o gol, eu estava fora, cara. Quando vi que foi gol, eu levantei. O doutor, o doutor, já tô bom já. Pô, aí, Cura milagrosa. Pô, tá maluco, 1 a 0 e ficou aquilo ali. Aí o que o Vasco fez? Que a gente sempre assim, gostou, que eu digo assim, o Edinho adorava, o Tadeu gostava, a bola de frente, mano. Os caras queriam toda hora chuveirar. Aí deitamos. O Edinho, tirava, o Tadeu tirava. O Roberto querendo, que não conseguia, não tinha jeito, o Tadeu era terrível. Tu quer ver uma coisa? Fala assim, Roberto, hoje é contra o Fluminense, tem Tadeu, pronto, acabava. O Roberto ficava louco. O Tadeu era terrível. Que zagueiro, meu irmão. E como é que era jogar contra o Roberto? Como é que era jogar contra o Roberto? Pô, difícil. Difícil, muito bom. Forte pra caramba. Protegia bem. Sabia jogar, sabia bater falta. Depois foi melhor quando eu estava do lado dele. No Vasco. Para falar disso. Quem eram os pontas que você encarava? Vários. E feras. Uri Geller, você pegou? Joãozinho, 2. Ortiz, do Grêmio, 3. Mário Sérgio, 4. E vai embora. E só bons. Aqui no Rio, você teria o Ramon? Encarou o Ramon? Não. Roberto Ramon, não? Não. Foi da tua época. Aí foi esse mais. Depois foi o Julinho. No Botafogo, o Tiquinho, que já estava no profissional. Também muito bom jogador. Ponta esquerda. Do Vasco era o Marquinho. Mas aí, pô, tranquilo. Não, Marquinho não. Do Vasco peguei foi o Contra. Quem foi o do Vasco, cara? Que quero me levar o time que jogou a decisão. De 80. 80? A decisão de 80. Não, o Vasco não tem aqui. Eu tenho aqui. E Flamengo não ia ter o Vasco, Botafogo, eu falei. E fora as outras equipes nacionais. Aí é São Paulo. Então, era melhor um ponta velocista ou um driblador, como o Júlio César? Era difícil os dois. Você tinha que saber como marcar. O cara que ia para o fundo, que era o canhoto, e o cara que era destro, que ele trazia para o meio. Você não sabia para onde ele ia. Então, você tinha que ter a noção de como marcar. Então, o que eu fiz? Eu procurei me adaptar a se treinar as duas partes. Tanto um canhoto como um destro. E, às vezes, o treinamento acontecia. Então, aí, eu me preparei para isso. Então, a coisa dificultava, mas dificultava menos, porque eu já estava preparado e sabia como eles driblava, vinha para dentro, para fora, então já me facilitava. Mas o driblador é sempre incômodo. Muito difícil, muito difícil. É complicado. Driblador, meu irmão, o cara que ele vem para cima toda hora, você tem que ter uma força, tem que ter saúde para aguentar, que não é mole, não. Aliás, quem foram os laterais que você teve como referência? Djalma Santos. Eu era um... Pô, nem... Mas, porra, a história... Carlos Alberto Torres. Você conviveu com ele? Toninho. Jogou você da base e ele no profissional, né? Pegou? Peguei. Toninho Baiano, né? Getúlio. Fluminense. Eurico. Palmeiras. Ah, sim. Forlan. São Paulo. E assim mesmo, só fera. Só fera. E o garoto vendo, pô, olhava, né? A maneira. O Botafogo também tinha um, que era o... Falavam dele, mas, porra, cara, era Perivaldo. Pô, mas sabia jogar. Entendeu? O Vasco era o Paulinho Pereira, ou se não, o Galvão. E teve o Orlando então, assim, antes. E Orlando antes. Então, assim, eram vários. Você pegava o Internacional, Cláudio Duarte, foi meu treinador. Grêmio, o Gago, como é? O Vini? Não. O Gago era o Eurico, que era do Palmeiras. Eu digo do Grêmio, não, digo do Grêmio, eu digo assim, antes do ir para o Internacional, tá. que foi em 75, 76. Eu digo os laterais, que pô, e do Grêmio era o... Aquele time que foi bicampeão brasileiro. Isso. Então, quer dizer, cara, só cara fera. Então, eu peguei
todos eles, comecei a analisar de que maneira como jogava. Então, você poderia, assim, trabalhar e ver a maneira. Hoje, é difícil acontecer isso. É muito difícil. Aí você falou de uma geração, de uma riqueza enorme de laterais, né? Você tinha não sabia nem quem escolher. Né? O técnico das seleções que tinha até dificuldade para convocar. Exatamente. E a gente hoje está nessa pindaíba danada. Eu estou triste, muito triste. Mesmo ter colocado no meu corpo, eu vejo assim, cadê? Eu quero ver um firme. O que você viu foi último. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Cafu. E para cá? Quem? Muita gente compara, inclusive, o Cafu com o Wesley. O início de carreira vacilante, né? E agora de Wesley do Flamengo. O Wesley do menino do Flamengo. É muito bom, eu achei ele muito voluntarioso. Assim, ele é muito eu quero ver mais. Iniciativa própria dele, né? Eu quero ver mais. Sim. Eu quero ver mais dele. Eu até analisei a ver. Mas um que eu gosto também, mas, pô, não sei o que há, é o do Palmeiras. Tem 2 lá, que é o... Como é o nome do menino? São os 2 que... Ele até entrou agora, jogou. Jogou contra o último jogo. O Palmeiras. Da Copa São Paulo? Que foi do Atlético Mineiro. É o... Marcos Rocha? Tem ele e tem o reserva, que é o... Que às vezes o treinador, como é o coisa... O Abel. O Abel reserva. Reveza, que é lembrar do nome do outro. Segundo eu não lembro, não. Faz favor. Mike, não. Exatamente, cara. Então, assim, só que eu quero ver mais. Eles não dão, assim... O Marcos Rocha, eu acho um bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom lateral. Mas eu não vejo, assim... como é que diz? Dar uma continuidade. Eu queria que desse essa continuidade. Mas será que não é um problema na base já? De não poder jogar, de não poder brincar, Mas veja bem, se você colocar hoje, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Se você colocar o Fluminense, vou dizer o próprio Flamengo, eles têm trabalhado muito sobre isso. Muito, não é pouco, não. Hoje eu tenho na base 4, que futuramente vai ser os futuros laterais do Fluminense. 4. Isso eu vou dizer. Sub-20, 17 e 16, que é a minha categoria. Eu sou supervisor técnico do Sub-16. Então, aguardem que o futuro está vindo aí. Então, assim, se você não trabalhar, você não vai ter. Não vai ter nunca. Porque é fácil. Eu pegar minha roupa, eu trocar minha roupa, ir para o campo, acabou o treino e ir para casa. Sim. E não era isso que eu fazia. Não era isso, cara. Ficava um pouquinho lá, cruzando. Aí os caras faziam... me chamam lá de Dedê. Dedê, vem cá. Por que tu bate na bola assim? Eu bato lá, eu fico batendo bola, eu cruzo. Eu falo, meu amigo, isso se chama repetição. Eu tenho 66 anos, eu estou repetindo há 66 anos. Vocês não fazem? Faz que eu quero ver. Acaba o treino. Né? É o mínimo. Acaba o treino, fica 10, 15 minutinhos, não é muita coisa não, gente. Fica fazendo. Repetição. Se você repetir isso aqui no treino, vai acontecer no jogo. Eu estou batendo. Não é para bater. Então assim, eu fui avisado. Então, quer dizer, se você não repetir, se você não fazer, não acontece no jogo. Comigo acontecia, que eu treinava bastante. Eu não estou criticando, eu não quero fazer uma crítica em relação a isso. Mas é um alerta. É um alerta para o nosso futebol, principalmente para as laterais. Os laterais. Pô, você vê difícil ver um lateral que sabe cruzar hoje em dia. Hoje em dia muito difícil. O que tinha de ver o Marcelo, cara. Marcelo com a idade que tem. E aí? Você está me entendendo? Então, assim, cara, poxa, eu acho que nós lá, a gente preserva muito isso. Eu bato muito na terra, muito. Eu falo com o meu treinador, meu amigo, você tem que fazer isso, tem que fazer mais trabalho assim. Falo mesmo. E ainda bem que me ouve. Tanto me ouve que a última competição agora, ano passado, eu vou só um pouquinho só que eu tô, essa historiazinha rápida,
Nós disputamos a última que chama Guilherme Embley. O Guilherme Embley é um rapaz... Sim, meu amigo. Você conhece. O Guilherme viajou para tudo. Tudo Está ainda lugar, em terra ainda? Ou... Eu não vejo ele já há algum tempo. Mas está vivo. É uma pessoa que o Guilherme é do esporte. O Guilherme gosta do esporte. E isso faz uma diferença danada. Muito grande. Ele gosta. Porque, por exemplo, você vai sair, por exemplo, você vai a Minas, numa competição, o Guilherme está lá. Você vai a São Paulo, o Guilherme está lá. E anota tudo na ficha. Anota tudo. O cara gosta de futebol. Então, o pessoal da federação não fizeram o que mais justa homenagem de botar esse torneio o Sub-16 de Guilherme Embley. Por quê? O Sub-16 está se preparando para o Sub-17. Então, tá bem aqui, a gente já sobe para eles. Por exemplo, lá jogou, não jogou, volta para jogar com a gente. Então, eu preparo para o Sub-17, a minha categoria. Então, ano passado, eu em 2 anos, eu tenho 20 anos de Fluminense. 20 anos como funcionário. Agora, se Deus quiser, 25 eu estou caminhando. Estou lá ainda e vão ter que me aturar. Mas na mesma humildade, na mesma simplicidade. Eu fiquei 12 lá, 6 aqui no profissional, auxiliando Abel, Diniz da primeira vez, Oswaldo Oliveira e o Marcelo Oliveira, E por último foi o Diniz novamente. Aí houve um probleminha lá, que o seu Paulo João e tal, fizeram o Sub-23. Aí vim para o 23. O treinador era o Ailton, eu auxiliar, e tinha preparador de goleiro e tal. Só que aí, para o segundo ano, eles colocaram o Cadu, que está no profissional lá, auxiliando. Eu como auxiliar e o Ailton como coordenador. Ficamos 2 anos, 3 anos do Sub-23. Só que a CBF aboliu o 23. Então, teve que dissolver essa comissão. Como queria ser feito? Eram 6 na comissão. 4 conseguiram segurar. 2 não. Qual foi esses 2? 2 eram um treinador de goleiro, que era o suplente, que é o filho do Vitor Hugo, treinador de goleiro, filho dele. E o outro era o Chirol, o filho do Chirol, que é o Marcelo Chirol. Então, não teve como segurar. Então, seguraram eu, Joãozinho, treinador de goleiro, o Gabriel Pinho, que é o preparador físico do Sub-20, e o Ailton. Tá lá. Todo mundo para Xerém. Nesses 2 anos que eu estou, a minha categoria, não sei quanto tempo tinha sem ganhar agora, nesses 2 anos que eu estou, tenho 6 títulos. 3 anos passado, ano retrasado e 3 esse ano agora. O que eu quis dizer é o seguinte, o do Guilherme ano passado, eu cheguei à final. Nós chegamos à final. Chegamos à final. Perdemos o Botafogo de 2-0 em casa. Fomos para o jogo lá. Pô, eles tinham a vantagem. Conseguimos colocar 2-0 neles lá, primeiro tempo. Falei, se a gente faz mais umzinho, campeão, 3-0. Aí houve uma situação lá esquisita, estranha. Meu treinador sabe disso. Pô, ele sabe muito bem o que aconteceu. A gente conversa muito, né? Fez uma situação, daqui a pouco o Botafogo foi lá, 2-1, 2-0, empatou o jogo. Acabou o jogo, o Botafogo campeão. Mesmo ele ter saído, mas o importante seria a vitória. Mesmo classificando. Pô, estava com 2 gols de vantagem. Acabou, beleza. O executivo do meu lado, que é o Antônio Garcia de lá, e o André Medeiros aqui do lado. Eu estou diretor, o executivo e o supervisor administrativo. Ele querendo saber quem está no banco dele. Não sei quem está com o celular, não. Eu queria falar alguma coisa, mas não conseguiu falar. Mas também foi. A preocupação, como é que seria o ano seguinte? Se ia ter mudança ou não. Ele pesa daqui. Esse aqui foi, não precisa mudar, não. Ele queria mudar. Aqui queria mudar. Mas ele pesou a conversa do André. Não, vamos deixar. Vamos ver até o meio do ano como é que vai ser. Ficou. Aí ganhamos de novo. O Laria renovado, no segundo ano, bicampeão. Ganhamos um torneio. Lá fomos um torneio, era ser Macaé ou ia para Castanhal. Aí o Fluminense preferiu Castanhal. Fomos, ganhamos um torneio lá.
Veio para a Europa, foram 3 torneios, ganhou 1. E para o final da temporada é o Guilherme Embry. Falei assim, eu virei para ele e falei com eles, no meio do ano, olha só. Eu estou com uma coisa que eu estou engasgado. E eu quero que vocês tirem esse engasgo meu. Eles até me sacaram brincando comigo. Eu quero ganhar o Guilherme Embry esse ano. Nós temos que ganhar. Só falei isso. No meio do ano. Depois chegamos de viagem e tal. Na preparação, aí começamos a se preparar. Pô, não deu outra. Fomos. E qual foi a história estranha do Botafogo? A história... A história é o seguinte, cara, é mudanças de atletas. As mudanças não foram certas. Mexeram errado. É simples. E eu cheguei para ele hoje, falei, meu amigo, tem que fazer isso, eu te avisei. Ele, porra, Dedé, me ouve. Eu vi não sei quem foi que comentou. Quer dizer, desculpa, vai estar de novo, vai estar incorporado. Quer dizer, você acabou bem. Então não vai ser, então vai continuar ainda. O Brasil é um formador de jogadores para a Europa. E essa mudança, como a gente se adaptou ao estilo europeu, deixando de lado um pouco o futebol sul-americano, os jogadores já estão sendo formados para jogarem lá. Deixando de lado isso que você colocou da habilidade, da qualidade técnica e tal. Como é esse trabalho? Porque o jogador hoje quer ir para a Europa. Você não vê jogador, eu quero jogar na seleção brasileira. Não, eu quero ir para a Europa. Isso não é esquisito? É esquisito. Às vezes, eu não concordo, eu discordo. Até porque eu acho que a nossa essência, ela não pode ser tirada de qualquer maneira. E vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Uhum. Não pode. E está sendo. Você acabou de falar agora, você escreveu bonitinho o que está acontecendo. Pô, que isso? Como é que eu não quero colocar isso aqui no corpo? Que negócio é esse? Ah, não, eu tenho que pensar então já na parte financeira. Então, assim, eu nesse fato, nesse propósito, eu fico até um pouco afastado. Porque eu me sinto mal. Por quê? Eu também não posso sair do projeto que está acontecendo. Eu não posso estar fora. Eu tenho que acompanhar. A verdade é essa. Acompanho de longe, mas tem que acompanhar. Eu tenho que seguir esse planejamento. Diz que entendeu? Os laterais são uma posição em extinção, porque eles viraram alas, na verdade, né? São mais atacantes do que defensores. Eu queria entender, juro para você. Ala. Ala de quê? Eu queria entender, juro. Ala ou é no salão ou é no samba. Porra, meu amigo. Tá me entendendo? Poxa, para você ver, olha só que maneira que nós chegamos. Ala. Meu amigo, é lateral direito e lateral esquerdo. Falando nisso, o lateral direito do Inter é o Cláudio, que foi o bicampeão brasileiro. Sim, Cláudio, isso é, o Cláudio Duarte. A ponta esquerda do Fluminense era o Wilsinho. E o sim, jogava do lado direito, a ponta direita. Do lado direito era o Carvoeiro. Não, mas se foi o Carvoeiro foi em 74. 74 que o Vasco. Não, Carvoeiro não, era o... Puta, agora me faltou. O Wilsinho era ponta direita. O Wilsinho era ponta esquerda. Direita. Eu chamo Xodó. Wilsinho Xodó. Xodó da vovó. Direita, ponta direita. Quem fazia ponta esquerda, eu vou lembrar o nome, que fazia muito ali, era o Silvinho. Silvinho, que Wilsinho. Wilsinho, Roberto Silvinho. Inclusive, eu dei uma chamada nele, porque ele veio com graça comigo, já dei logo nele, aí ficou... Eu estava com um diminutivo na cabeça. Silvinho. Era o Wilsinho, Roberto Silvinho. Isso aí. O Romário entrou no lugar do Silvinho. Exatamente. Por isso que ele ganhou a camisa 11. Isso aí. O Lopes contou essa história. Muito bem. E o apelido Cavalo? Como é que surgiu essa história? Surgiu assim... Foi nessa época de Fluminense, né? Foi, uma entrevista que fizeram comigo, né? E falaram para mim fazer essa entrevista no Jockey. Falei, mas peraí, tem tanto lugar para a gente fazer. Você já era chamado de Cavalo, não? Não. Aí eu falei, mas vem cá, mas fazer no Jockey... Não, era chamado mais ou menos. Já era mais ou menos chamado. Mas a essência ficou depois dessa entrevista.
Falei, meu amigo, mas vem cá, não tem... Não, você volta lá, é bom que a gente vai ver o Cristo Redentor, ficar uma imagem bonita. Falei, pô, tá bom, eu vou fazer o quê? Você quer fazer? Vamos, sem problema nenhum para mim. Vocês vão me levar, me trazer? Beleza. Aí fomos. Aí chegou lá, botei a roupa, a camisa, calção, meia, chuteira, tudo direitinho. Edivaldo, vem caminhando. Assim, vem devagarinho, que eu tenho que focar bem o... Tá bom, como você quer? Quer assim. Agora, para aí. Eu parei. Porra, tá ficando legal, meu amigo. Quando tá ficando legal, eu senti aquele... Eu falei... Eu olhei assim, que isso, meu? Eu falei, meu, que isso? Calma. Essa reportagem é justamente por você, o Edivaldo Cavalo. Tá aí, ó. Pô, meu, não aguentei. Eu falei, vocês são malucos. Aí pronto, cara. Quando foi feito, um bichão bonito, cara. É um alazão mais bonito dali do que. Pô, fiquei do lado dele. Eu tenho até aqui foto, depois eu mostro. E ali ficou oficialmente Edivaldo Cavalo, justamente por causa dessa reportagem. Você falando, eu lembrei. Foi o Hideki Takizawa? É isso aí. Isso era mesmo. Do Globo. Isso mesmo. Isso aí. É isso mesmo. Esse mesmo. Globo. Esse é meu Exatamente. Amigão. É esse mesmo. Esse mesmo. Você falou... Tinha carinha de japonês. É isso mesmo. Hideki Takizawa. Perfeito. Que ele cobriu... Bem lembrado. É isso aí. É isso. Era o japonês. Porra, essa matéria foi no jornal O Globo. Ele deu uma sorte danada que eu vou te contar. Até eu ir até lá, custou, mas me levou. Se deu bem. Ele era pequenininho, atarracadinho, gente boa. E aí você vai para o Internacional. E por que você vai para o Inter? Por quê? Porque assim, o Fluminense estava com problemas financeiros, problemas sérios. E eu tinha feito, da seleção, tinha feito 2 contratos muito bons. E um dos contratos foi feito com o Rafael Magalhães, não sei se você lembra. Claro. Foi vice-presidente, ele, cara, eu até me surpreendi. Os 2 contratos que eu fiz com ele foi assim, absurdamente maravilhosos, meu pai do meu lado. Só que o Fluminense, quando chegou, depois do campeonato de 81 foi meio complicado o início. E o time, a equipe o Fluminense estava com problema muito sério financeiro. Ele tinha que se fazer de alguns atletas. Tinha que se fazer alguém. E esse só tinha 2 para se fazer. Seria o Edinho ou eu, que eram uns 2 da seleção. E eles optaram por mim, de me vender. Inclusive, o presidente internacional, Arthur Delegrave, que foi no meu apartamento, junto com o Emilson Peçanha, que era o supervisor do Fluminense, para me contratar. Me contratou dentro do meu apartamento. Aí eu falei assim, presidente, você pode entrar? Eu todo assim, meio assim, né, sozinho. Mas só que tinha uma pessoa que me ajudava a fazer o contrato. E quem era essa pessoa? Edinho. Falei, presidente, tudo bem e tal, eu quero conversar contigo, tal, o Emilson é de Valdez. O Fluminense está querendo, o Internacional quer te comprar, tal, assim. Falei, Emilson, olha só, para a gente falar qualquer coisa de cifra, de tal, assim, tem uma pessoa que me ajuda e que faz meu contrato. Ele, não tem problema não. Tá, posso ligar para ele aqui agora? Pode ligar. Aí eu liguei para ele, Edinho, fala meu pai, tudo bem, olha só, está acontecendo uma situação tal, assim. Eu estou aqui com o presidente do Internacional e o Emilson aqui na minha casa. Espera aí, passa o telefone para ele. Aí o presidente, oi, Edinho. Aí começou a conversar. Aí, meu amigo, ali o Edinho, era danado. Porque o sogro dele que fazia o contrato dele, que era o pai da Elisa, a esposa dele. E ele era, judeu. Então, imagina, né? Aí, tal, o presidente... Aí eu fui o presidente. Aí, Edivaldo, o telefone falando. Fala, Edinho. Tá tudo conversado. A situação é essa que ele vai te passar. Tá bom para você? Falei, show de bola. Tá legal. Tá bacana. Então foi isso que eu pude fazer o melhor para você. Então tá bom. Beleza, obrigado. Falei, e aí, presidente? Fechado. Você tá indo embora. Falei, então, obrigado. Aí o Emilson tal, foi da onde eu me transferi. Foi vendido, né? Aí tinha negócio de 15%. Uhum. Foi muito bom, muito legal. O Fluminense ficou numa situação legal, bacana também, né? Então ficou bom para todo mundo, né? Aí eu fui, cara, coisa mais linda. Tricampeão gaúcho. Que o Internacional tinha sido campeão em 81. Gol do Silvinho.
em cima do Paulo Roberto. Aí eu chego em 82. Aí formou um time, pô, maravilhoso. O time era absurdo, o Internacional. Benítez, Edivaldo, Silva, tinha o Mauro Pastor também, né? Mauro Galvão e Luiz Carlos Vinck. Ademir Keffer, Cléo Hickman e Rubem Paz. Silvio Hickman, que era irmão, né, do Ademir. Silvio. Geraldão e Silvinho. Sim. Só que nessa equipe da decisão jogou eu, Mauro Pastor, Mauro Galvão e André Luiz. O André jogou no lateral esquerdo, que o Vinck estava machucado. O Luiz Carlos. Aí Ademir, Rubem Paz e Cléo, Silvio, Geraldão e Silvinho. É absurdo. Metemos 3-0 no Beira-Rio, neles, e 2-0. Foi 2-0. 2-0. Inclusive, com 10 minutos, o Renato foi expulso. 10 minutos de jogo. Era aquele juiz, não sei o que, Martins, já era um baixinho, branquinho. Acho que ele não gostava muito do Renato, não. Expulsou com 10 minutos. Pô, foi uma confusão danada. E meu treinador, chamava Ernesto Guedes. Isso. Pô, não sei o que ele houve, deu um tiro na mão, mano. Deu? Não, um tiro. Pô, foi o que o disparou, alguma coisa ele fez. Que loucura. Foi parar no hospital, mano. Na semana da decisão. Foi, e agora? Aí o time comandava e tal. Tinha o... Abílio Reis. Não. Quem ficou no banco foi o Abílio dos Reis. Eu sou o Abílio. Mas só que é o seguinte. Aí que vem a história melhor. Aí, ele no hospital queria pegar... pegar... Alta. Mas não pode. Não pode. Ele é maluco? Era louco. Tá bom. Isso eram 10 da manhã. Do dia do jogo. Do dia do jogo. Quando deu 11 horas, não sei o que ele arrumou, ele pegou a roupa, saiu de avental do hospital, saiu para um corredor, como se fosse, fugiu. Foi em casa, ele estava com a tipóia. Tipóia. Foi em casa, trocou de roupa, irmão, foi para o Olímpico. Ninguém entendeu nada. O jogo ia começar. O juiz daqui a pouco parou. Aí o que houve? Pô, daqui a pouco ele entra no campo. Aí a galera do Internacional aqui. Aí batendo pau. Né? Aí pronto, acabou. O cara de tipóia, mano. O cara saiu do hospital. Aí ficou lá no coisa do banco, lá, sentadinho, quieto, assim. E foi assim. Aí ganhamos 2-0, né? O Leão era o goleiro. Do Grêmio tinha um time muito bom também. Aí fomos bicampeão gaúcho. Aí, no ano seguinte, 83, aí fiz outro contrato. Um contrato também muito bom também. Fiquei só o primeiro turno. Em 83. Em 83. Disputei campeão o primeiro também. turno. Tricampeão, porque aí quando eu saí do segundo turno, vim pro Vasco. Que foi final de setembro. Você conviveu com o Renato no Fluminense? Renato... Gaúcho? Não. Nunca tirou onda com ele? Não. Nunca provocou? Renato ele gosta de uma provocação. Não, Renato só a coisa, mas nunca tive intimidade. Nunca teve intimidade? Não. E na época você fez música pro Geraldão? Sim. Outro dia eu vi você falando sobre isso lá com os gaúchos. Eu tenho. Virou sambista, vem carnaval aí. Eu tenho lá uma... Foi um LP que eu fiz. Foi 2 músicas que eu fiz para ele. Estava numa excursão que nós fizemos para América Central. Aí jogamos Guatemala, Costa Rica e depois fomos parar na Espanha. Depois desses 2. Nesse meio tempo, eu estava até machucado. Os dois amistosos eu joguei. Eu no avião já estava escrevendo. Aí quando chegamos no hotel, os caras saíram que iam jogar no interior. Aí eu não pude, porque eu estava machucado, fiquei no hotel. Fiquei sozinho. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou acabar de fazer isso aqui. Fiz no avião uma e no hotel fiz outra. Aí peguei a cervejinha, bebi pra cá, e fazendo. Para se inspirar. Exatamente, foi mesmo. Aí fiz as 2 músicas para eles. Saiu até no tem até um compacto. Um compacto. Um LP mesmo. LP. Quando chegou no carnaval, explodiu o carnaval lá. Aí, direito autoral. Geradão. Grande com você cantando? Eu cantando. Foi gravado no estúdio e tudo. Olha. Lembra a música, não? Lembro as 2, tem as 2 legal. Geraldão. É um grande artilheiro, alegria do povão. Saiu do parque, foi pra rua Javali,
com a sua grande força, ninguém vai te destruir. Foi pro Olímpico, uma desilusão, para chegar no Beira-Rio, ser o grande campeão. Gira, gira. Agora você vê a letra, vê se vocês entenderam a letra. Saiu do Parque, Sim. do Corinthians foi para a Portuguesa. Juventus. Ah, Juventus, a Rua Javari Juventus. Saiu do Parque. Foi para a Rua Javari. Saiu do Parque, foi para o Javari. Foi para o Olímpico. Jogou no Grêmio. Uma decepção, que não foi campeão do Olímpico. Aí do Olímpico, do Grêmio, ele foi para o Internacional para ser campeão. Essa foi mais ou menos a letra que eu fiz. E ele adorou. Pô, ficou maluco. Tá? A família, então, ficou louca. E tem a outra que diz assim: segura a cuíca, segura pandeiro. O Gera chegou para ser o nosso artilheiro. Cada gol que ele faz, o Beira rasteira no chão, vai tombando o adversário. É aquela explosão. Sempre fez suas promessas, cada uma de uma vez. Vai avisando a galera. Serei artilheiro outra vez. Segura a cuíca. E foi essa. Muito bom. As duas. Foi as duas. Ficou rico ou não? Não, rico não fiquei, mas merenda foi bonita. O carnaval de Porto Alegre foi a loucura. Ainda mais Foi campeão, explodiu, né? né? Foi loucura, foi loucura. Porra, eu ia lá, tinha que ver quando chegava. Aí quem me ajudou, aí foi o Suvi que me ajudou, o André, que era pagodeiro, ajudou, o Geraldão foi, pô, tudo no estúdio. Muito legal, cara. E nunca mais compôs nada? Não. Aí, agora só mais com com meus amigos. A vida amigos. de compositor acabou ali. Acabou, não. Aí, só que nos pagodes eu verso muito, né? Eu gosto, adoro. Repentista. Pô, muito, muito. Aí eu tenho meu tantã, tenho meu chocalho. Tava na casa do Júnior agora, semana passada, no dia do Ano Novo. Ele me ligou, vem aqui, tem uma rabada. Aí fui lá, pô, aí eu deixei meu tantã no carro, fiquei quieto. Quando eu cheguei lá, pô, e aí, como é que tá? Aí tem o Chicão, que é um amigo dele, falou assim, Deva, me chama de Deva. Cadê o coi? Eu falei, mano, tá quieto, tá no carro, ó, tem que falar com o homem. Ih, pega lá, não sei o quê. Aí falou, falei, compadre, aí, tem reforço. Pô, pega lá, meu irmão, vambora. Aí fui lá no carro com o meu irmão. Quando eu cheguei, que eu coloquei a mão na criança, pronto. Pagode. Pô. Você tem que ir lá no samba da sopa dele. Não, já fui, rapaz. Já fui. Por exemplo, ele foi fazer ali que eu moro na Tirol. E a Três onde fica o Madame Surtor. Então, é onde ele foi fazer. E eu fui lá. Tá. Ele levou o grupo dele e fui lá, falei com ele. Muito bom, muito bom. Boa dica. Muito legal, muito legal. É muito bom. Ele conseguiu fazer esse grupo maravilhoso, que é o irmão dele, o Alceu do Cavaco, dos caras que gravam negócio de escola de samba. É, muito legal. E o Grenal? Como é que é jogar um Grenal? Ah, maravilhoso. Muito bom. Pô, meu irmão, você ganhar é a melhor coisa que tem. E nós demos 2 chibatadas. 3-0 e 2-0. Por exemplo, lá é uma coisa muito curiosa. Eu nunca olhava para o céu. Porque é o céu azul. Não olhava para o céu, que era azul. E o gremista fura sinal direto. Não come tomate. Sinal vermelho. Não come tomate. Não come tomate. Não come tomate, não. O cara que é gremista. A rivalidade é maior do que um Fla-Flu? É muito grande. É muito grande. É absurda. Não tem noção. É mesmo? É loucura. Os caras são apaixonados. E assim, quando você chega, né, num clube dessa, assim que eu digo, de grande expressão, tanto internacional como o Grêmio, e você chega, você é bem recebido e faz um ótimo trabalho, um abraço. Você é abraçado logo de cara. E foi o que aconteceu comigo. Pô, meu irmão, comecei a... Pô, para você ver a noção das coisas, o Geraldão foi artilheiro com 25 gols no campeonato. O vice-artilheiro foi com 12 gols. Nossa. Eu. 10 de falta e 2 de pênalti. Fui vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho. Para você ver. Mas o que eu fazia? Treinava. Falta. Quem ficava lá, coitado, se arrebentando era o Gilmar. Lembra do Gilmar Rinaldi? Uhum. Que o Benítez pegava o carrinho dele e puf, ia embora. O Gilmar que tinha que ficar treinando. Só que o Benítez chegava no campo, meu amigo. Não tinha jeito. Agarrava muito o Paraguai. Nossa Senhora, loucura. Ele, no dia de jogo... Gilmar agarrava pra caramba. Muito, então, muito. Portanto, ficou reserva a vida toda lá. Até o Tia se machucar, ele pegou a titularidade para depois vir para São Paulo. Dali ele cresceu. Mas o Tia era brincadeira, chamava de Tia, né? Absurdo.
Pô, quando ele esticava o braço, meu amigo, tá maluco. Pô, muito bom o goleiro. E o Vasco? O Vasco foi uma projeção boa também, cara. Porque, assim, eu cheguei... Uma coisa 84. 84. Mas uma coisa curiosa aconteceu em 83. Foi num jogo amistoso internacional. Não sei se foi amistoso. E América. Só que eu estava machucado. Eu estava na tribuna. E nesse dia, essa pessoa foi para ver o jogo pensando que eu ia jogar. Aí eu fui ao banheiro. No intervalo, fui ao banheiro. Quando eu sou assim, daqui a pouco do lado, aí vira assim: Oi, Eduardo, tudo bem? Eu olhei, tudo bem. Antônio Soares Calçada. Aí, eu vou te levar para o esporte, hein? Falei, esporte? Portugal, vou levar você para Portugal. Nada, já estava armando tudo para me trazer para o Vasco. Estava tudo armado. Eu não sabia. Isso foi o migué dele. Então eu fiquei na minha. 2 semanas depois, eu estava anunciando que eu vinha para o Vasco da Gama. Aí eu falei, rapaz, agora eu me lembro qual foi a jogada. Ele falou de... Já sabia que eu... Então já foi lá para me comprar e tudo também vim comprado. Foi bom, cara, foi legal. Cheguei bem recebido, entendeu? Pô, e aí você decide um campeonato contra o Fluminense. E perco. Isso que foi mais doloroso. Isso que doeu mais. Seria meu primeiro campeonato brasileiro. Mas a vida proporcionou isso, né? Então, tranquilo. Um jogo que, porra, uma bola do nada. Meu Merito, vou lá, botou o toquinho, fez o gol. Porra. Segundo jogo, o Vasco, o Fluminense, mano, mandou. Só deu a gente. Só deu a gente. Logo de cara, o Roberto e o Arthurzinho perdeu de cara. E foi assim, 0-0, 0-0, pronto. Vasco campeão. Então não teve como. Aí tem um amigo lá que trabalha com a gente lá, chama-se Hamilton, o Babu. Ele é o supervisor técnico do Sub-17. Ele fica brincando comigo, tá vendo? Porque ele é vascaíno, sempre foi. Entregou meu time. Falei, meu, dá um tempo, segura aí. Não fica enchendo de saco, não. Toda vez que você fala isso, fica brincando comigo, né? Mas foi doloroso, foi muito doloroso para mim, poxa. Mas... O time do Vasco era bom. Roberto Costa, você, Ivan, Daniel Gonzalez e Ayrton, Pires, Arthurzinho e Mário, Jussier, Dinamite e Marquinhos. E o Edu era o técnico, Eduzinho. Eduzinho, treinador. Muito bem, pô, bom, tranquilo. Sabia também. Mas o Fluminense era quase uma nova máquina, né? Absurdo. Foi o tricampeão. O time era absurdo, muito bom. Para você ver, eu tinha um trabalho muito grande. Eu tinha um trabalho danado. Por isso que eu falei para você anteriormente que eu tinha que me preparar, como é que sabia que tinha que marcar os pontos, aquela coisa toda. Mas você tinha o tato. Não, você pegava o tato, daqui a pouco ele saía e vinha Paulinho. E o Paulinho trabalharam hoje com a gente lá. Porra, não era mole não, mano. E era pra cima. Eles eram ponta Paulinho mesmo. Carioca, né? Paulinho Carioca. Era um ponta mesmo. E aí? E o Paulinho adorava cair na área. Porra, né? como? Portanto, ele fez aquele gol, né? Contra o Bangu, né? De falta. A gente comenta até direto lá. Tá em Xerém, a gente comenta muito. E ele tá lá na observação, ele tá na captação, né? Capta atletas, né? Tá trabalhando lá. O jogo tava ruim, aí o Paulinho entrava para ganhar um pênalti. Era É danado. Terra pra cair. Era muito ensaboado. Magrinho, fininho, pô. Dava só um toquinho para um pênalti. Pronto, é isso era aí. Paulinho entrar, era pênalti. É justamente isso. Era quase o Neymar da época. Era quase o Neymar. Mas ele era malandro, né? Ele era bom jogador, mas bom, isso era... Paulinho tinha qualidade, tinha técnica. Pegar uma estatística Pô, boa aí. Pra cima. Ele não pensava 2 vezes. Era diferente enfrentar o Fluminense? Sim. Sim, pela história. Pela minha história. Pô, você viveu anos e anos, aí de repente você depara com a equipe que te criou, e aí? Mas aí na hora não tem como você, né, pensar, você tem que trabalhar, tem que fazer jus àquilo que você está no teu corpo, que era Cruz de Malta. Antes era Laranjeiras. Então, eu fazia aquilo que tinha que ser feito, não tinha como, não tinha outra opção. E do Vasco, você vai para o Porto e faz 3 gols, inclusive. No campeonato de 85 e 86. Isso, 85, 86. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu só
me entristeci de não ter ficado. Era para ficar mais tempo. Era para ficar muito mais tempo. E o que houve? Sei lá, bateu uma coisa na minha cabeça, família, sei lá, namorada, essas coisas que mexeu comigo. E o Duílio jogava no Sport, pediu para me ficar. Ele fica, que tipo, como estava acabando o contrato com o Porto, a gente arruma outra situação, você vai ficar aqui, pô, tu vai ver que você vai... E eu realmente ia crescer. Mas, irmão, só que a minha passagem estava em aberto, me pensei 2 vezes. Pô, já estava com o dinheiro tudo guardadinho. Porra. Logo quando eu cheguei, o presidente botou uma mala assim em cima da mesa. O contrato, seu Edivaldo, abre aí, vê se é isso. Eu falei, nossa, que é isso? E o procurador meu do lado, foi comigo. Pô, aí assinei e tal. Só o dinheiro da premiação do campeonato foi absurdo. Absurdo. Eu falei, quer saber da coisa? Vou embora. Pô, já tô. Aí eu vim embora, cara. Poderia ficar, talvez, triplicar aquilo que eu tinha ganho. Poxa, mas aí eu pensei, mas também não me arrependo. Me arrependo que eu também saí comprando tudo aqui, minhas coisinhas aqui. Eu fui olhar aquela temporada e vocês assumem a liderança na penúltima rodada só. Isso aí. Isso mesmo. Todos os jogos vocês em segundo ou terceiro e na penúltima rodada vocês assumiram a liderança. Isso aí. E o último jogo foi maravilhoso, foi interessantíssimo. Eu não joguei esse jogo. Pô, foi no Estádio das Antas, lotado, cheio pra caramba. Aí ganhamos só não me lembro do time. Mas, irmão, quando acabou o jogo, eles têm lá uma mania que eles sobem em cima da trave pra brincar, cara. Eles sobem em cima da trave, ficam balançando, uma coisa extraordinária. Tira a rede, aí, faz o que miséria. Mas é uma coisa bacana. Uhum. É um tipo de comemoração diferente. Mas bacana, porra, o estádio lotado. Falei, caramba, que bacana, que legal. Falei, bom que eu tô no bolo, não tô nem aí, eu tô na relação. Na relação, não quero nem saber. Mas foi bacana, foi legal. Foi uma história, assim, uma história muito bonita, bacana para mim, como atleta, né? Na minha vida, né? Uma história bacana. E no seu retorno para cá, você vai para o Botafogo? Isso. Botafogo de Ribeirão. Aí comecei a rodar, né? Comecei a rodar e Botafogo, Vila Nova. Bangu também? Bangu, Jacarepaguá. América Mineiro. Pouso Alegre. Pô, história também bacana, Pouso Alegre. Aí o último, Mesquita. Teve Mesquita e depois, no final de tudo, foi o Jacarepaguá. O Altivo. É um dos caras que tem lá padarias, tem comércio imenso em Jacarepaguá. Portanto, aquele tal de Flusão hoje, as lojas, com certeza ele deve ser um dos caras. Pô, me convidou. Falei, Edivaldo, eu quero fazer isso. Eu preciso. O nome que você tem, você pode... o que é que você quer? Eu quero isso. Vou te adaptar a tal situação e você tem o que você quiser aí, com a gente aqui. Pensei. Falei, tudo bem, Altivo, olha só, a situação é essa. Tá tudo bem? Não, tá tranquilo. Aí fiz com ele, foi até legal. Pô. Pelo menos foi final tranquilo, cabeça erguida. Uhum. Aí depois comecei a fazer um curso. Fiz o curso pela BTF, né? Não pela CBF, veio depois. Me formei. Aí comecei a treinar equipes pequenas. Fui convidado, primeiro foi o Artsul. Um time que é um dos que comandam, até hoje é o Carlinhos Cortado, tem a Pelada na Barra. Que foi a equipe dele, que é só eu vou lembrar o nome. E o Bom Sucesso, que foi o último. O Bom Sucesso, quem comandava era o português, era até brasileiro, mas tinha muita influência em Portugal. E quem na época que comandava as coisas, que mandava dinheiro para pagar a gente, os funcionários, era o Gomes, que foi o atacante do time campeão. E o treinador, eles trouxeram o português, que foi o Quinito. Então, o Quinito era o treinador, eu fui auxiliar. Então, foi um ano legal, pagaram direitinho, tudo certinho. Aí, depois disso, entrei num projeto da prefeitura, fiquei fazendo trabalho lá na Barra, e, em seguida, veio o convite para o Fluminense. Está lá até hoje. E estou até lá, 2004. 2004? Isso. Vai fazer 21 anos agora. Exatamente. Mas a tua passagem pelo Bangu, assim, tem alguma história bacana lá? Você foi campeão da Taça Rio invicto. E 87. Pela Portuguesa, tá?
Portuguesa. Pela Portuguesa. Você pode ver na história aí, Portuguesa. Agora que eu me lembrei. Pela Portuguesa. Você foi campeão da Taça Rio, Portuguesa de Desportos? Não. Portuguesa Do Rio. da Ilha? Do Rio da Ilha? Não, Bangu, campeão da Taça Rio em 87. Não. Lá eu fui para disputar o Brasileiro. Copa União. Isso. Copa União. Mas a Taça Rio foi um ano anterior. Pela Portuguesa. Pode ver a história aí. Inclusive, pô, o Antônio Augusto. O Antônio Augusto era o presidente. Pô, tinha que ver a festa. Bangu teve um destaque no Campeonato Carioca de 87 ao vencer o segundo turno de forma invicta. Comandada pelo Pinheiro, venceu o Botafogo por 3-1 no Maracanã, no dia 14 de junho de 87. Claro, pô, você foi campeão pelo Bangu. Eu quero lembrar. O Pinheiro, o treinador? Taça Guanabara, de 87. Não pode. Eu fui disputar o Campeonato Brasileiro. Eu estava no Vasco, fui emprestado. Fui emprestado do Vasco. Então, Você pode ver. Vamos pesquisar ao vivo aqui. Fui emprestado ao Vasco, do Vasco para o Bangu, para disputar o campeonato. Sabe 37 anos, ano passado foram 37 anos do título invicto da Taça Rio do Bangu. Mas só... Dia 14 de junho de 87, o Bangu era comandado por Pinheiro, venceu o segundo turno no Cariocão de forma invicta, após vencer o Botafogo por 3-1 em pleno Maracanã. Por exemplo... Tá aqui até o Bangu Palmarinho foi campeão, de o Vasco ficou em segundo, porque o Pinheiro não foi meu treinador do Bangu. Peraí, eu estou falando de Taça Rio segundo turno e não Copa Rio. Você pode estar confundindo isso. Você pode ter vencido a Copa Rio pela Portuguesa. A Copa Rio. A Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual. Mas por quem? Pelo Bangu. No mesmo ano da Copa União. Não pode, não foi. Sério, não foi. Então você chegou para a Copa União. Cheguei para a Copa União. Então tá bom. Então, o primeiro turno, de repente, você estava na Portuguesa e ganhou a Copa Rio. Eu estava assim. Esse campeonato da Portuguesa foi até bem antes. Foi. Eu vou te dizer. Foi. 90. Peraí, vamos lá. Bota aí, 92, 93. Pode botar aí. Mas eu estou em 87 ainda, no Bangu. Então, foi depois. Depois, ok. Depois. Tá bom. Depois, isso, tá certo. Essa Copa aí foi pelo Português, foi depois, tá certo. E eu, como estava no Vasco, quando o Lazzaroni chegou no Vasco, ele queria que eu ficasse. Já estava quase certinho, mas só que o Castor já tinha conversado com o presidente, com o Calçada. Pô, não, quero ir de volta. Aí me emprestou. Quando o você foi emprestado pro Bangu. Quando o Lazzaroni foi ver, já estava emprestado. Ele, de volta. Eu tentei falar com ele, falei, mas tudo bem, tá tudo tranquilo. E queria que eu ficasse. E foi no ano que ele foi. Lembra que ele foi campeão, não foi o Vasco? Foi campeão? Foi esse ano com ele? Esse ano, acho que foi, em 87. Vê aí. O Vasco foi campeão da Taça Guanabara. Entendeu? Taça Guanabara. Aí eu tava. Isso aí, entendeu? Campeão dos 2 turnos acumulados. Então, aí ele me emprestou pro Portuguesa foi a última colocada. Me emprestou pro. E aí, como foi o Bangu de Castor de Andrade? Cara, foi muito legal, cara. Assim, foi assim. Tinha muita mala? Não, assim, ele era uma pessoa tranquila, cara. Ele demonstrava tranquilidade, uma personalidade imensa. Aparecia pouco, entendeu? Só quem estava mais era o presidente, que era o Rubinho, tá? E assim. O Rubinho já estava lá. Isso. Então, assim, ele fez 2 contratações. 2. A minha e a do Pedrinho Vicençotti. Os 2 laterais. De um lado do outro. Beleza. Aí, o grupo ficou. Só que teve uma história assim meia... Um pouquinho triste. Eu fiquei um pouco triste que aconteceu, e foi verdade, saiu no jornal e tudo. O senhor Carlinhos Maracanã era da base. Isso. E não ficou muito contente com essas 2. Mas mesmo? Aí ele ficou assim, tá, mas aí vai querer mexer com o homem? Quem contratou foi o homem, né? Então, sobre isso tudo bem, beleza, tal. Cara, estreia nossa logo, lá no Paraná, contra o Paraná. Jogamos de 2-1.
Porra, ele ficou louco, ficou, maravilhado. Aí saímos ganhando, aí saímos começando a ganhar, cara. O estreia daqui tá aí, pagando direitinho em dia, até chegar à semifinal da Copa União. Da Copa União. No módulo amarelo. Modo amarelo, perfeito. Mas dentro desse período, cara, sempre legal, bacana. Quando ele ia lá, conversava com a gente, batia papo. O que está faltando, é isso, mas sempre na dele. E vocês, no módulo amarelo, sabiam que iam cruzar com o módulo verde? Tinha essa conversa ou não? Não, a gente não tinha. O negócio nosso era classificar. A preocupação nossa era classificar e chegar à final. Uhum. Era a nossa preocupação. Agora, se ia ter o cruzamento, a gente não tinha pensado muito bem, não discutia sobre isso. E aí vocês pararam contra o Sport. Sport. Foi assim, coisa assim extraordinária, porque você ganha um jogo, né, dentro de casa, um jogo meio estranho, onde você coloca 1-0, faz 1-0, tal, beleza. Daqui a pouco, uma bola cruzada na área. Aí meu zagueiro alto, deixa eu ficar com um zagueiro de 2 metros de altura, tesouro, que era Ah, meu Deus. Depois eu lembro o nome dele. Para disputar na cabeça. Quando eu fui disputar com ele, que eu dar o corpo, a bola, pum, bate no meu braço, pênalti. Aí os caras falaram, pum, 1-1. Isso, vamos pro vestiário, acabou o primeiro tempo. Eu fui para o departamento médico, fui lá ficar sozinho. Estava danado da vida o que aconteceu, para dar uma respirada, e fechei o olho. Quando eu abro o olho, estava deitado, quando eu abri o olho, eu vi, 6 cabeças em volta de mim. Eu falei, ué. Aí eu olhei aqui assim, doutor Cachorro de Andrade. Ele, e aí, garoto, você está bem? Eu olhei assim, estou bem sim, doutor. Estou bem, estou tranquilo, estou respirando aqui, dando uma... Ah, então tá bom, tá bem então, né? Então, não esquenta com aquilo não, aquilo acontece. Falei, acontece nada, para mim era outra situação. Tá bom, não sei o que é, eu fiquei na minha. E outra coisa, tu vai fazer o gol da vitória. Assim mesmo. Tá bom, doutor, beleza. Pressão, hein? O quê? Mano, sozinho, meu irmão. Os caras tudo lá cuidando pra eleição. Que doideira. E os 5 caras, meu irmão levantou, os caras, eu levantei quando veio, só o galalão. Aí eu fui pro vestiário, tranquilo, tá. Entramos, aí quando deu com 10 minutos, 10, 15, Paulinho fez, eu acho que o Criciúma fez 2-1. Beleza. Jogo bom, cara. Aí tava Arthurzinho, o time era muito bom. Daqui a pouco, 27, o Robertinho, tava no Sport. O treinador era o Leão. 2-2. Falei, pelo amor de Deus, não vai prestar. E aos 35, quase 40, falta a nosso favor. Eu sei que eu cheguei e não deixei ninguém botar a mão na bola. Eu falei, a bola é minha. O Marinho. Não, fica na tua, não fala nada. Quem vai bater sou eu. E acabou. Aí saíram lá no bicudo. Eu botei a bola e... Puf! Bati a bola na curva assim, passou por cima da barreira, bateu numa trave, passou por trás do goleiro. Não me lembro agora. Não era o Leão. O Leão era o treinador. Técnico, Bateu na outra trave e entrou, cara. 3-2, fiz o gol da vitória. Aí, fui lá na Alambrada, a bandinha tocando e tal. Aí fui pro vestiário, mano. Mas chegamos lá, daqui a pouco vem a fera. Não sei o quê, bem alto. Falei pra você! Falei que você ia fazer. Muito bom, garoto. Tá aí, garoto. Aí faz daqui a pouco vem ele de novo. Aí ele foi me dar uma mão assim, né? Aí eu segurei. Quando eu segurei, ele segura. Eu falei, tá. Quando eu olhei, mano, um maior pataco assim. Um bolão de coisa linda, Isso fora... Coisa linda é ótimo. Delícia. No outro dia teve o show teve a premiação do bicho. Teve o bicho. Aquilo foi parte, pelo gol que eu fiz. Mas premonição, né? Foi muito legal, foi muito bacana. Mas aí você não faz o gol. Meu Deus do céu. Isso, ficar assim, com aquela coisa, né? O que aconteceu? Então, mas foi tudo bem. Só que na volta o Sport acabou ganhando. Nós fomos para o segundo jogo. 3-1. 3-1 para o Sport lá. Com 10 minutos já estava 2-0 isso. A pressão imensa. Quando chegou no estádio, a primeira pessoa a descer, que ele foi com a família, né? O doutor foi com a família. Desceu. Quando ele desceu, pum, jogaram uma pedra. Pum, bateu aqui, abriu aqui. O supercílio dele. Aí levaram para o vestiário e tal.
deram ponta. Ele, não, tá tudo bem. Aí não teve, a pressão foi muito grande, mas Lá é muito não teve difícil. como. Muito difícil. Aí foi E uma experiência teve muito bons boa. momentos? E A turma era bacana. bacana, Marinho, tudo bacana. Paulinho Muito Criciúma. Só Galvão também? Hein? Galvão também? Galvão, Oliveira, Pedrinho, Nando, o Gilmar era o goleiro? Gilmar era o goleiro. O Jacimar. o Ado estava lá ainda? Macula, Ado. Marinha da ponta direita. O time era maravilhoso. O pessoal Catuca. Catuca estava lá? Catuca estava lá, Catuca. E quem quer dizer, ficava muito lá. Como é o Jeremias, não, como é? Era um coroa que jogou até muito tempo no Bangu. Ele fazia mais a base. Agora não estou lembrando o nome dele. Também ficava lá muito com a gente. Pô, mas agora com Catuca, Marinho, não é possível que não tenha uma história engraçada nisso aí. Não, sabe, assim, o Marinho que gostava de contar piada. Ele adorava Macula fazer contou isso. grandes histórias do Marinho. Também, muita coisa. Aí, assim, poxa, tanta coisa que aconteceu que teve uma tristeza, né? Que foi em relação à situação do filho dele. Pois é. Aquilo Estava ali, lá na época. Tá. Aquilo acabou com a carreira Eu estava em dele. casa. Estava em casa quando chegou a notícia. Porra, meu irmão. Fiquei louco, peguei o carro, fui lá para ver o que está acontecendo, mas, infelizmente, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Mas, e aquilo ali, talvez, foi um dos fatos que começou ele a decadência. Tô muito... Você lembra da história? Não. Ele Muito. estava dando uma entrevista. Dando entrevista. Para a TV Bandeirantes. O repórter era José Roberto Tedesco. Isso. E o filho na piscina Na piscina se afogou. Viu, quando foi ver. A Band Estava lá. Muito triste, muito triste. Mas, tudo certo. Vida que é. Que segue. Muito bem. Contamos tudo da sua vida? Contamos, né? Eu acho que sim. Foi tudo assim, um fator que... Seu filho pra disse mim, que você não fala nada? Foi bom. Para mim, acho que é muito legal, muito importante, até pela lembrança que vocês estão fazendo. E, assim, é um fato que eu fico satisfeito, fico feliz, honrado, né? De poder ainda contar algumas coisas que eu passei na vida. O que seria do Edivaldo sem o futebol na vida? Paz, assim, como eu falei, se não fosse o futebol, eu ia seguir a carreira do meu pai. De qualquer maneira, eu já estava quase me formando. Eu me formava, por exemplo, vim em janeiro, eu me formava em julho. Eu ia me formar em julho. Então, quer dizer, mas aí essa formatura foi adiada. Uma coisa melhor, uma coisa boa, que é a minha vida que eu tenho hoje, que eu consegui. Né? E que vocês todos acompanharam e viram, né? Até hoje, o que eu fiz, o que eu pude fazer de melhor dentro do futebol. Eu tenho duas ainda. Fiquei curioso. Talvez fosse Flamengo até hoje, né? Me complica, não. Não, claro. Eu sei, mas tudo bem. Mas Edivaldo, eu sou jornalista esportivo. Você tem time de futebol? Claro, todos nós temos. Temos, Sim. Não tem jeito, senão você não faria futebol. Você ia trabalhar em outra área. Mas é o que eu falei, hoje, a minha ligação é tão grande, mas tão grande. Claro, não tem como. Que não tem como, sabe? Assim, independente, eu respeito, lógico, né? Tem amigos que são. Tem um que é chato pra caramba, mas aí dá pra segurar. Bom, então esse lado, cara, é assim, eu consigo absorver muito bem isso aqui. Muito. Lógico, não isso aqui, tem. então, tranquilo, cabeça erguida. Eu queria saber quem foi seu grande treinador, seu maior treinador. 2. Para mim, 2. Tele Santana e Pinheiro. Pinheiro foi o cara que começou tudo, né? Esse foi o mestre. Para mim, o mestre dos mestres. Somente em base. E você cruzou com ele algumas vezes, né? Assim como... logo no começo da sua carreira, ele foi o... Sim, foi ele, o irmão dele que me descobriu. Foi o irmão dele que me trouxe para o Rio. O Gato. Mas você já conhecia o irmão dele antes? Lá em Campos, na minha família, meu pai, que ele tinha táxi. Trabalhava com táxi, meu pai conhecia, entendeu? Então facilitou. Talvez o fato de até vir, né? Então, estava bem entregue. Tem muita gente que fala muito do Pinheiro, né? Muita gente. Pô, é absurdo. Pô, nossa senhora, sabia muito. Muita coisa. Muito bom treinador. E o seu Tele, fora comentários. Tá bom. E a outra pergunta? Tinha 2. Já não lembro a outra.
A primeira foi... Posso fazer uma pergunta? O Romerito que dizia, posso fazer uma pergunta? A primeira já fez. É o Pet que tem essa mania, né? Ah, é? Posso fazer a pergunta? Pode, já fez. Edivaldo, obrigado. Hein? Nada, obrigado a vocês. Valeu, aí. parabéns Qualquer pela coisa. carreira. Tá, obrigado, nada. Eu que Sucesso agradeço. no Fluminense. Tá Pedi certo. um autógrafo. Na verdade, 3. Tá. Vamos lá. Primeiro aqui na do Flusão. Tá. Estica aí. Vamos esticar aqui. Pode ser aqui? Pode. Onde você quiser. Essa aqui do Brasil. E aí eu vou querer a outra do Brasil também. Cabe aí? Que é só quem jogou em Copa. E essa aqui do Vasco. Show de bola.